Bem-vindos! Olha, hoje temos em mãos um material que é mesmo fascinante. Obriga-nos a olhar para duas instituições que parecem super estáveis, a carreira e a universidade, e a perguntar: e se o fim estiver para breve? É uma pergunta provocadora. E a nossa análise parte de um diálogo muito invulgar entre o especialista Edson Zogby e uma inteligência artificial. Ele faz as perguntas difíceis e a máquina, bem, responde com uma lógica fria, às vezes até um bocado brutal. Uhum. A nossa missão aqui vai ser desmontar esta conversa, tentar perceber a tese central, a de que os pilares do conhecimento, do trabalho especializado, estão a ser eruditos e podem mesmo ruir. Ok, vamos lá mergulhar nisto. Vamos a isso. A provocação inicial é muito direta, com a tecnologia a permitir que qualquer pessoa aprenda quase tudo sozinha, de forma personalizada, com simulações que, sejamos honestos, a universidade não consegue oferecer. Certo. As profissões especializadas, como as conhecemos, ainda fazem sentido. Estão condenadas a desaparecer. Bem, essa é a pergunta que anda no ar, não é? Mas a resposta que surge neste diálogo é bastante pragmática. Não se fala assim num apocalipse para todas as profissões. Fala-se mais numa bifurcação. Uma separação. Exatamente. Por um lado, tens as profissões com tarefas fundamentalmente repetitivas, ou que se baseiam em analisar imensos dados para encontrar padrões. Contabilidade, por exemplo. Contabilidade, análise de crédito, até certas áreas do direito ou diagnóstico por imagem. Essas estão em risco existencial. A IA já faz isto de forma mais rápida, mais barata e, claro, com muito menos erros. A eficiência é imbatível. E do outro lado da bifurcação, as que sobrevivem. As que sobrevivem são aquelas onde a parte humana é, para já, insubstituível. Criatividade, pensamento crítico em situações ambíguas, empatia, negociação, liderança. As chamadas soft skills. Exato. A previsão não é que fiquem imunes, mas que evoluam para um modelo híbrido. O profissional passa a ser uma espécie de curador ou de estratega que usa a IA como uma ferramenta potentíssima. A IA faz o trabalho pesado, analítico. Precisamente. E liberta um humano para a parte mais estratégica. Um médico, por exemplo, pode receber um pré-diagnóstico da IA com um detalhe incrível, mas a conversa com o paciente, a decisão final com base no contexto de vida daquela pessoa, isso para já continua a ser um ato humano. Mas repara, mesmo essa fronteira parece cada vez mais ténue. A criatividade, que era vista como o nosso último bastião, já está a ser abalada por IAs que criam arte, música, texto. Será que essa muralha é assim tão segura? É uma excelente observação. A segurança é relativa, claro. O que se argumenta é que a IA, por agora, é muito boa a recombinar o que já existe, a otimizar. Mas a criação a partir do nada, a intuição que leva a uma ideia completamente nova, Uhum. isso ainda parece ser nosso. Mas é uma fronteira em movimento, sem dúvida. E o que torna isto mais urgente é a observação que o Zogby faz no diálogo. O mercado já está a agir com base nisto. E de que forma é que está a agir? As empresas, principalmente nos setores mais dinâmicos, estão a dar cada vez menos importância ao diploma, ao papel. Certo. O que elas querem ver são provas concretas. Um portfólio, código que publicaste, projetos que fizeste. O mostra-me o que fizeste está a substituir o diz-me onde estudaste. E isso leva-nos a uma conclusão quase inevitável, não é? Exato. Se o principal produto da universidade, que é o diploma, está a desvalorizar-se a este ritmo, qual é, afinal, o propósito da própria universidade? Exatamente. Se a certificação já não é o mais importante e o conhecimento está todo online, a universidade arrisca-se a ser só um intermediário caro e lento. E é aqui que a análise entra numa segunda camada e ataca a investigação académica. E aqui é que fica fascinante. A forma como o diálogo expõe uma tensão. Uma tensão brutal entre o mundo académico e as necessidades da sociedade. A crítica é que a academia se fechou numa torre de marfim. Focada em si mesma. Sim, focada em métricas internas, publicações, citações. Coisas que muitas vezes têm pouca ou nenhuma aplicação prática. Chegou-se a um ponto, e isto é referido, em que alguns governos já estão a contornar as universidades. Como assim, a contornar? Entregam as verbas de investigação diretamente à indústria.
porque a percepção é que o dinheiro é mais bem aplicado, com menos desperdício naquilo que eles chamam de academicismo. O que, por um lado, parece eficiente, mas, por outro, é um caminho perigosíssimo, não? Sem dúvida. Se o financiamento for guiado só pelo retorno económico imediato, o que é que acontece a áreas fundamentais? Sociologia, ciências ambientais, filosofia, áreas que não geram um produto para vender amanhã, Pois, mas que são cruciais para resolvermos problemas como as alterações climáticas ou a desigualdade. precisamente. O mercado é por natureza miope. Não tem incentivo para investir em algo cujo resultado só se vai ver daqui a 50 anos. E o diálogo não se fica por aí. A crítica mais demolidora não é ao financiamento, mas à própria estrutura, ao motor da investigação, o modelo stricto sensu. Espera aí. A acusação é que o próprio método que a academia usa para criar conhecimento está, na verdade, a impedi-lo. Isso parece uma contradição gigante. É uma armadilha, não é? O sistema foi desenhado para validar e construir em cima de conhecimento que já existe, não para o criar do zero. Uma tese de mestrado ou doutoramento exige, por definição, uma revisão exaustiva da literatura. Certo. Tens de provar que leste tudo sobre o assunto. Exato. E tens de posicionar o teu pequeno contributo dentro desse mapa já existente. Isto é ótimo para o que se chama melhoria contínua, para dar pequenos passinhos. O problema é que este sistema é, por natureza, hostil à inovação radical. Porque uma ideia verdadeiramente nova, por definição, não tem referências. Já. Não pode ser validada pelo passado. É isso mesmo. Se um jovem investigador tiver uma ideia que quebra completamente com o paradigma atual, o sistema não sabe como avaliá-la. Pelo contrário, vai penalizá-la. Vai ser acusado de não ter fundamentação teórica, de não dialogar com os autores. De não seguir as regras. A pressão para publicar, para citar os nomes certos, é imensa. Na prática, o sistema filtra e desencoraja as ideias que podiam levar a saltos quânticos. E é aqui que entra aquela distinção que eles fazem que eu achei crucial, entre disrupção e ruptura. Sim, e essa distinção clarifica tudo. Pensa no Uber. O Uber foi uma disrupção. Pegou no modelo do táxi e usou tecnologia para o tornar mais barato, mais acessível. Mas não mudou o paradigma fundamental de nos movermos num carro. Certo, o conceito é o mesmo. A ruptura seria, sei lá, o teletransporte, algo que tornaria o transporte em veículos obsoleto. O argumento é que a academia, com este modelo, está presa a otimizar o táxi, quando o mundo precisa que alguém invente o teletransporte. E perante este cenário de estagnação, a conversa dá uma volta irónica. Começa a explorar como a IA, a mesma tecnologia que ameaça o modelo, podia ser a sua salvação. Podia injetar uma dose de pragmatismo, não é? Exato. E as possibilidades são enormes. A IA podia analisar bases de dados científicas globais para identificar lacunas no conhecimento, temas com mais potencial de impacto. Acabava com a redundância de ter centenas de estudos sobre a mesma coisinha. Exato. Podia analisar as tendências do mercado de trabalho em tempo real e sugerir atualizações aos currículos para não andarem uma década atrasados. E imagino que também libertaria os investigadores do trabalho pesado, certo? Automatizar a recolha de dados, a revisão de literatura, deixar-lhes o que é mesmo importante: pensar, interpretar, criar. É isso. E a sugestão mais provocadora é que a IA podia até substituir o orientador académico. Uau, isso é forte. É. O argumento é que um orientador humano, por muito brilhante que seja, está sempre limitado pela sua experiência, pelos seus preconceitos, pela sua zona de conforto intelectual. Tende a guiar os alunos por caminhos que já conhece. Claro. Uma IA, pelo contrário, podia oferecer sugestões baseadas na totalidade do conhecimento humano, de forma imparcial. Identificar ligações entre áreas que um humano nunca veria. Seria como ter um orientador que leu todos os livros e artigos que já foram escritos, em todas as línguas, e que não tem ego. Exatamente. Mas, e este é um ponto fundamental, o diálogo é muito claro sobre os limites disto. A IA não pode, sozinha, consertar um sistema que está culturalmente quebrado. Não pode. A IA opera dentro das regras que nós lhe damos. A decisão de abandonar a dependência rígida de referências, de criar espaços para a inovação de ruptura, essa decisão não é tecnológica, é humana. É uma questão de poder. Exige uma mudança de poder e de cultura dentro de um sistema obsoleto. E as instituições raramente abrem mão do poder de forma voluntária, não é? A tecnologia pode ser o catalisador, mas não faz a revolução sozinha. Ok. E então, se a academia parece incapaz de se reformar por dentro, para onde é que estamos a ir?
A conversa fala daquela ideia antiga de aproximar empresas e universidades, mas descarta logo como ineficaz. Sim, e as razões são as que já conhecemos. As culturas são incompatíveis. A universidade move-se em semestres, a empresa em trimestres. Uma procura conhecimento, a outra procura lucro. Junta a isso a burocracia académica, a lentidão. E a parceria ou é superficial ou morre na praia. Pois, a maioria das vezes acaba em frustração para os dois lados. Ok, então se a montanha não vai a Maomé, O que acontece? Maomé constrói a sua própria montanha. Se ligarmos todos os pontos, a tendência que emerge é muito mais clara. Em vez de a academia se aproximar da indústria, é a indústria que está a criar a sua própria academia. Quer dizer, centros de investigação dentro das empresas. Exato. Estamos a assistir à ascensão de centros de R&D dentro das grandes corporações que rivalizam e, em muitos casos, já superam os das melhores universidades. E porquê? O que é que os torna tão atraentes para os melhores cérebros? São vários fatores. Primeiro, agilidade. Menos burocracia. Menos comitês. Ciclos de projeto muito mais rápidos. Uma ideia passa do conceito ao protótipo em meses, não em anos. Segundo, o foco prático. Os investigadores trabalham em problemas reais, com impacto direto no mercado, o que é muito motivador. E terceiro, os recursos. Dinheiro. Salários muito mais competitivos e acesso a tecnologia de ponta, supercomputadores, laboratórios, que a maioria das universidades simplesmente não consegue pagar. E voltando ao ponto de há pouco, imagino que também haja mais liberdade para a tal inovação de ruptura. Exatamente. Nesses centros, embora o objetivo final seja o lucro, há mais abertura para explorar ideias radicais. Porque uma única inovação de ruptura pode valer mais do que 100 melhorias pequenas. Não há aquela obrigação formal de citar a literatura. O que importa é, isto funciona? Pode criar um novo mercado? E tudo isto leva à previsão final, a mais radical de todas. A de que as universidades, no seu formato atual, pesado e caro, podem simplesmente deixar de existir. É uma ideia chocante. A universidade como uma relíquia do passado. Mas pensa nisto. Se o ensino de alta qualidade está a ficar cada vez mais acessível e personalizado online, a uma fração do custo, Certo. e se a investigação de vanguarda está a migrar para centros corporativos mais ágeis, o que é que sobra para a estrutura física e burocrática da universidade? Fica esvaziada das suas duas funções principais, ensinar e criar conhecimento. Arrisca-se a tornar-se irrelevante. Em resumo, o que este diálogo nos mostra é um cenário de reconfiguração massiva. A aprendizagem torna-se algo contínuo, autodirigido, focado em competências que se demonstram, e não em certificados. E a inovação, o motor do progresso, parece estar a encontrar uma nova casa, longe dos seus bastiões históricos. E isto deixa-nos com uma reflexão final. Uma pergunta que o diálogo não responde, mas que é impossível ignorar. O argumento foca-se muito na ineficiência da academia e na eficiência pragmática do mercado. Mas se a totalidade da investigação de ponta se mover para o controle de interesses corporativos, cujo objetivo primário é o lucro, a questão que fica no ar é: que tipo de conhecimento vamos perder? O conhecimento que não tem retorno financeiro imediato, mas que pode ser fundamental para a sobrevivência da humanidade a longo prazo. Quem o irá procurar? Quem é que o vai proteger?